Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Maré Zero Podcast. Eu sou o Capitão Jomer, estou com vocês mais uma vez aqui. Então já vai deixando o seu like, já curta o canal, já compartilha, que hoje nós estamos com mais uma história sensacional. E dessa vez em dose dupla, isso mesmo. Hoje nós estamos aqui com o comandante da Cavalaria do Regimento de Polícia Montada e também com a coordenadora do projeto de ecoterapia da Polícia Militar. Então sejam bem-vindos, Tenente Coronel Saraiva e Capitã Kátia, ao Maré Zero Podcast. Bom, obrigado. Já aproveitando, já deixando nossa singela lembrança aqui. Perfeito, comandante. Tá obrigado. Mesmo. Já vou deixar aqui no meio. Tem mais uma aqui também. Vamos deixar aqui no meio. Ó, que maravilha. Aqui, ó, já vendo aí, ó. Que coisa legal. Vamos deixar aqui no meio, aqui, os dois aqui, então. Perfeito. Quando a gente for passar as imagens, a gente puxa pro ladinho. Mas vamos deixar já na posição de destaque pra gente. Muito obrigado pela lembrança. Nosso estúdio agradece, comandante. Eu que agradeço. Comandante, já pra gente começar, eu queria saber quem é o Tenente Coronel Saraiva. Olha, o Tenente Coronel Saraiva é até hoje, né? Passado 28 anos de corporação, é um entusiasta da PEMERG, né? Eu sou filho de policiais, eu sou sobrinho de policiais, né? Eu vibro, eu sofro com a PEMERG, né? Um entusiasta da cavalaria, né? Do regimento. Aliás, foi no regimento que eu decidi que eu seria policial, né? Isso há 42 anos atrás. Lá se vai tempo. E tal como outros policiais também, né? Eu acho que quem escolhe essa profissão, né? Ele, no mínimo, ele tem um entusiasmo fora do comum, né? A entrega fora do comum, né? Para que a gente possa carregar esse peno, que não é fácil, né? É pesado. Né? É gratificante, né? É uma missão de vida, mas não é fácil. Não é fácil. E a senhora, capitã? Quem é a Capitã Kátia? Então, eu sou uma paulista que vim para o Rio de Janeiro depois de formada e prestei concurso para a Polícia Militar na área da saúde, sou psicóloga, né, sou da primeira turma de psicólogos da Polícia Militar e sou a primeira psicóloga oficial, psicóloga que trabalha na ecoterapia. Caramba, que legal. Quando a senhora fez o concurso, nunca imaginou trabalhar com cavalo? Nunca. Eu nem sabia que existia ecoterapia, né? E aí eu fui lotada para o RP Monte e foi ali que eu descobri que existia uma terapia com cavalos e a princípio eu fui para atender no ambulatório, lá tem uma UBS. E fiquei 8 anos nesse ambulatório e assim passava, via os atendimentos, né? E aí recebi um convite do comando da época e aceitei, né? Porque não tinha nenhum psicólogo na equipe. E procurei, pesquisei, fiz cursos, né? E fui me especializando e estou agora como coordenadora. E diga de passagem, foi um grande diferencial, né? Quando a Kátia veio para o projeto, a gente deu um salto, a gente conseguiu começar a mensurar algumas práticas que a gente não tinha implementado ainda, a gente começou a fazer, né? Ali que de fato foi um marco quando começou a ter de fato a equipe multidisciplinar, né? Era algo recente, né? A ecoterapia na PEMERG começou em 96, né? Com muito entusiasmo, muito suor, né? De dois oficiais superiores. Na época, então, o Major Gilmar e Major Salles Filho, né? O Major Gilmar era recém-formado em fisioterapia, né, e conseguiram implementar, né, foram os pioneiros, mas o marco mesmo, né, quando a gente começou a agir com uma equipe multidisciplinar, foi a partir da vinda da Capitã Kátia. Pô, que bacana. E, coronel, o senhor, como é que foi o contato com o senhor com a parte de cavalo na polícia? Olha, como eu falei, né, há 42 anos atrás, né, vendo meu pai, né, então Tenente Saraiva lá no regimento, né, aquilo para uma criança, né, que tem o pai como herói, né, aquilo era o máximo, né, eu vi meu pai a cavalo, né, na época comandando o primeiro esquadrão, então ali eu falei, não, eu quero ser, é isso que eu quero ser, né, na época eu era bem novinho, tinha um seriado do Zorro, né, lá no regimento tinha os aba largas, né, eu falei, acho que eu quero ser Zorro igual esses aí, né, e foi nutrindo aquilo, né, as indas e vindas da vida, né,
E quando chegou o momento de decidir a profissão, decidi que seria policial, né? E que seria, já sabia que seria cavalariano. Era uma tradição de família, né? De uma criança, de um sonho. Sim. Por causa de se espelhar no pai. Sim, sim. Hoje em dia o senhor é o comandante da cavalaria. Exatamente. Quanto que isso aí o senhor olha para trás e quanto o senhor... Não, é de emocionar, é de emocionar. E... Teve um... Não muito... Tem uma semana atrás eu estava montando, né? E a área do regimento é uma área enorme, né? Acho que é a maior unidade da corporação, são quase 80 mil metros quadrados. Então eu... subindo a cavalo aqueles morros que tem atrás da unidade, né? Eu olhei lá para baixo, né? E me emocionei, né? Eu me vi, né? Há 40 e poucos anos atrás, né? Aquela criança que estava ali, que vinha correndo, brincando na unidade, e hoje ali como comandante, né? Com uma responsabilidade enorme nas costas, né? E fazer aquilo, né? E pensar em regimento, em polícia militar para daqui a 10, 15 anos, deixar um legado para daqui a 10, 15 anos. Aproveitando o gancho, qual é o desafio do comandante da cavalaria hoje? Olha, hoje, assim, a gente já teve vários momentos, né? Hoje eu posso dizer que a gente está num momento muito favorável à cavalaria, né? O nosso secretário, né? Ele foi, assim como eu, ele foi aspirante na cavalaria, né? Ele comandou o regimento, né? Comandou o CPE, então ele entende a importância, ele sabe, né? Ele viveu aquilo ali, então ele consegue compreender, né? Todas as capacidades da cavalaria. Agora, a gente teve momentos, a gente tem toda hora tem que estar se provando, né? Mostrando a relevância operacional da cavalaria, né? Isso, nesse momento, a gente não precisa provar mais isso, então isso dá espaço para que a gente busque outros projetos, né? Eu acho que isso está pacificado, né? O quanto ele é importante, né? O Rio de Janeiro, né, é um estado, né, e a capital, uma cidade, que ela tem uma tendência a sediar grandes eventos, né? Já sediou enormes eventos. Então eu acho que você não faz grandes eventos, né, sem a cavalaria, né? A cavalaria, ela está atuando em praças esportivas, né, como eu falei, em grandes eventos, né, na praia, no Maracanã, né? Não há como você planejar um grande evento sem a cavalaria. E qual o objetivo de a gente ter um homem e um cavalo num policiamento? Olha, vamos lá. Muitas pessoas perguntam, como é que, com toda a tecnologia que a gente tem até hoje, né, por que se faz necessário ter o cavalo, né? Falei, bom, se você olhar para todas as polícias do mundo, né, todas elas, né, que podem dispor, elas têm cavalo. Você vai em Nova York, você tem cavalo. Você vai em Lisboa, você tem cavalo. Você vai na França, você tem uma escola de equitação famosíssima, né, a escola de Semi. Então, assim, até hoje, né, o cavalo é necessário. Por N características do animal, do policiamento. Né, eu creio que para daqui a alguns anos nós vamos ver muitos cavalos ainda nas ruas, patrulhando aí as ruas né, de cada cidade, de cada grande centro. E a gente fala muito sobre a questão do policiamento extensivo. Sim. Mas também a gente pode falar também, aproveitar que o capitão está aqui, falar um pouco dessa área social. Sim. E aí a gente traz um pouco dessa área da ecoterapia. Queria que a senhora explicasse pra gente o que é ecoterapia. Então, a ecoterapia, ela é um método terapêutico, né? Quando eu entrei na corporação e comecei a estudar a ecoterapia, ela era uma terapia complementar, né? Hoje, ela já é vista como terapia, né? Então, ela não fica num segundo plano. E ela trabalha não só reabilitando pessoas, né? Mas ela trabalha também com as questões cognitivas, com as questões psíquicas. O cavalo, ele tem um grande efeito afetivo, emocional. Então, a gente consegue, com a presença deles, também trabalhar essa demanda, né, de terapêutica. A gente também tem uma ideia, às vezes, de que ecoterapia é para criança só, né? Mas a gente trabalha com pessoas de 3 até 130 anos, né? Pessoa conseguindo montar no cavalo, é possível fazer terapia, né? Hoje, no nosso centro, a gente tem uma quantidade grande de pessoas com que a gente entende que são questões que precisam de trabalhar questões cognitivas, né, como autismo, TDAH,
Mas a gente também tem pessoas com problemas motores, né? Paralisia cerebral, microcefalia. E, inclusive, a gente tem uma parceria com o CFR para trabalhar policiais militares. Hoje a gente tem... Assim, só para explicar para o nosso público, CFR, que é o nosso Centro de Fisiatria, Opa, né? isso aí. Centro de Fisiatria e Reabilitação da PEMERG, eles têm encaminhado para a gente policiais militares com AVC, dependentes também, né, que tiveram AVC. Hoje, no Centro de Acuterapia de Campo Grande, a gente tem 2 policiais, né, que estão nesse processo de reabilitação. Chegaram lá, um chegou com um andador, hoje ele já sobe sozinho no cavalo, desce sozinho no cavalo, conduz. No segundo centro de acuterapia, que a gente chama de 72, que fica em Sulacap, a gente tem 3 pessoas que vieram, 3 policiais que vieram, encaminhadas também do CFR. Tem no Cefap também? Eu pensei que era só no... São 3 centros. São 3 centros. A gente não está satisfeito, não. A gente quer abrir mais centros também pelo estado. A gente tem no regimento, foi o primeiro, foi pioneiro. Logo depois, né, por um projeto entusiasmo, né, do nosso secretário, a gente abriu em Sulacap. E depois teve um terceiro, que foi uma parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, né, lá onde é o CEPAM. Então a gente tem esses 3 centros terapêuticos. Caraca. E aí a senhora está falando, tem um atendimento tanto para policial militar, exatamente, para dependentes, e para pessoas que não são, e para civis. Para civis também. Isso aí. Caraca, que bacana. Ele, na verdade, ele começou atendendo civis, né? Até a corporação saber que a gente tinha aquela ferramenta, que a gente estava disponível, né, gratuito, né? Levaram alguns anos. Caramba. Né? E como é que funciona a seleção para os cavalos trabalharem lá na ecoterapia? Olha, vamos lá. O cavalo por si só, né, ele... Não importa se ele é chucro, qual raça que ele tem, não importa. Se tiverem 100 pessoas aqui nessa sala e tiver um cavalo, ele vai afetar positivamente essas 100 pessoas. Até as que tem medo. Então, o cavalo por si só, né, eu não sei bem explicar, não sei se tem um estudo comprovado cientificamente, depois a Kátia me corrige se estiver errado, mas ele atinge a frequência cardíaca dele, o alcance do campo dele eletromagnético, da pulsação dele, ele acaba atingindo as pessoas positivamente. E como é que é feita essa seleção? Né? Obviamente que a gente tem uma gama de pessoas com necessidades especiais, com deficiências, né? A gente precisa de um animal dócil, né? De confiança, geralmente o animal, né, que ele já foi aposentado, né, do serviço ativo da corporação, vamos dizer, né, ele não vai mais para a rua, né, até porque a gente separa o animal que ele vai para o policiamento, a gente não usa para terapia, né. Ele indo para o policiamento, ele voltando no dia seguinte para poder participar da terapia, ele pode ter um comportamento diferente, aquilo afetar ele de uma forma diferente. Então ele é separado já, quando ele já não serve mais para o policiamento, né, a gente seleciona, treina ele, né, testa ele, a gente faz uma iniciação a ele para a ecoterapia, e aí sim ele é colocado, né, porque assim, a segurança está em primeiro lugar. Né, uma criança que tem, por exemplo, uma criança que tenha uma encefalopatia, ela sofreu um movimento mais forte do cavalo, né, porque passa um chicote na coluna dela, pode causar uma lesão, e ao invés de trazer um benefício a ela. Então a gente seleciona, né, o animal que é dócil, o animal que separa ele, treina ele, e aí, depois de um tempo, né, ele é colocado para... Bacana. E assim, é importante até porque às vezes a gente pensa, poxa, a gente vai ter menos um cavalo, menos um policiamento para poder estar fazendo esse tipo de serviço. Não. Por um acaso, o animal mais velho que eu tenho hoje no regimento é um animal de 99, que é a Dolce Vita, está na ecoterapia. Então ela já, né... E o senhor está falando de aposentadoria, como é que funciona a questão do cavalo? Quando que o cavalo está pronto para ser montado? Quando que é avaliado que não, agora está na hora dele se aposentar? Como é que funciona? Vamos lá. Geralmente, depois de 3 anos, 4 anos, né, o animal ainda é um potro, né, ele pode começar, né, a ser domado, né, e depois a iniciação. Hoje a gente não tem mais, a gente chama de remonta, né, a gente não tira mais crias lá do regimento. A gente compra já o animal já praticamente pronto, já é iniciado, né, já para o serviço. Então a gente vai em algumas codelarias, vai em alguns aras, né, para comprar esses animais que as características atendem ao regimento, atendem a Polícia Militar.
Por exemplo, a gente teve, há cerca de uns 2 anos atrás, nós fizemos uma compra que era para animais para CDC, para controle de subsídios. Então, animais altos, né, todos, né, da mesma pelagem, para questão de identificação, né, questões doutrinárias. Né, aí a gente viu o tamanho de cerneira, né, que o animal a gente mede não pela cabeça, mas pela onde acaba o pescoço dele, que a gente chama de cerneira. Né, então tinha que ser animais muito altos, né, e com peitoral também largo, né, isso foi assim que foi selecionado. E aí comprou isso especificamente para o CDC. Exatamente. Então, para cada tipo de função que ele vai exercer, existe um cavalo meio de um modo geral, eu não gosto de definir isso por raça, não. Né? Eu gosto da especificação dele, biomecânica dele, né? Uhum. As bioespecificações dele, que eu acho que são mais interessantes. Entendi. Por acaso, esses animais foram animais da raça Sela Argentina. Né? Mas eu não quero especificar. Não. Se eu puder opinar em relação a isso, eu não vou definir raça. Entendi. Mas é feito um estudo para ver a necessidade. E tem a participação de veterinários, né? Eles vão ter uma comissão para poder, isso não é aleatório, tem uma comissão para poder avaliar. Perfeito. E, capitão, voltando para essa parte de ecoterapia, eu conheci, até estava falando em off com a senhora, com o senhor, que eu conheci a ecoterapia através do trabalho que a gente foi fazer da Seconsog para poder divulgar. O pessoal, vamos divulgar a ecoterapia. Eu falei, mas ecoterapia, a gente tem ecoterapia na polícia e tal. Aí foi aí que eu comecei a aprofundar e ver que realmente a gente tinha, e aí a gente foi fazer esse trabalho. Foi até um vídeo bem bacana que a gente fez, ficou bem legal. Na época a gente postou no Instagram da Polícia Militar. E ali eu vi o quanto é importante esse trabalho. E não só vi, né, mas eu também obtive depoimentos. Sim. Tinham pais, mães que estavam lá, a gente chegou a entrevistar um ou outro, e a gente conseguiu ver o quanto eles são gratos por esse projeto. Né? A gente conversava e a mãe falava, não, meu filho ele evoluiu muito, ele tinha medo, ele não, até questões de comportamento, questão de postura, N situações, tanto motoras, psicomotoras, enfim, e todo mundo elogiando e todo mundo falando, cara, isso aqui é maravilhoso, o quanto meu filho evoluiu e que isso aqui dure para sempre. Então assim, eu falei, poxa, que projeto maravilhoso, que coisa boa que a gente está fazendo. Sim. Eu fiquei até feliz em fazer parte de criar um vídeo para poder divulgar esse tipo de trabalho que a gente estava fazendo. Sim. E dentro disso, eu queria perguntar para a senhora, como é que para a senhora que está ali trabalhando diretamente, que vê essa evolução, o que é para a senhora? O que significa essa ecoterapia? Ai, eu sou bem suspeita, bem suspeita para falar. Poxa, você me pegou aí. Peguei. Sim, é como se fosse uma missão para mim, sabe? Como eu coloquei assim um pouquinho, eu fiz muitos cursos, né? Eu fiz curso na 9 de julho, que é a cavalaria lá de São Paulo, que foi a ANDI que ofereceu, que é o básico de ecoterapia. Eu fui para o Nordeste, fui fazer um curso que é chamado curso de terapia assistida com animais em liberdade, para estar implementando esse projeto, né? Com policiais. Depois eu fui para a Argentina, a Universidade de Buenos Aires, eles têm como se fosse uma pós-graduação em terapia assistida com cavalos, né? Eles têm essa cultura maior de cavalo do que o Brasil, né? Então, participei de um fórum lá de terapia assistida com cavalos. Então, assim, é entender que a gente precisa estudar muito para estar ali, né? Porque é uma mistura até meio perigosa, né? A gente colocar crianças em cima de cavalos, né? Por mais que eles sejam dóceis, por mais que eles sejam selecionados, por mais que eles já tenham uma certa idade, eles são cavalos, né? Cavalo na vida animal dele, selvagem, ele é uma presa. Então, ele é um animal assustado, apesar daquele tamanho todo, né? E daquela força toda que ele tem. E muito frágil. E frágil, né? Então, assim, mas ele... Inimaginável, fala fragilidade. Em alguns aspectos, sim, frágil. Ele morre de cólica, né?
Caramba. Então, assim, tem essa fragilidade. Mas se ele se assustar, ele vai, né? Então, a gente tem que saber esse manejo, a gente tem que conhecer, né? Não é só chegar lá com o meu curso de psicologia e achar que aquilo ali é o suficiente para a gente começar uma terapia, colocar uma pessoa em cima de um cavalo, né? Então, é uma responsabilidade grande. Então, por isso que eu falei essa questão da missão, né? Eu me vi na responsabilidade de estar me preparando, né? Preparando a equipe. Então, assim, toda quarta-feira a gente tem reunião com todos os profissionais, né? da equipe. E a gente ouve, a gente vê as dúvidas, a gente ouve se alguém está com alguma dificuldade, né? A gente orienta, a gente pesquisa, a gente busca, porque a gente não sabe tudo, né? Uhum. Então, a gente corre atrás também. E né? assim, quando a senhora vê essa evolução, né? A criança chega lá, a maioria deve chegar com medo. E aí, depois, a senhora vê que a criança já cria aquele amor pelo cavalo. Uhum. E vai mudando também as suas atitudes. O que a senhora sente ali? A senhora sente um sentimento de dever cumprido? O que a equipe, assim, sente ali quando vai vendo? É muito bom. Assim, a gente tem casos, principalmente com autistas, né? Dessa dificuldade de aproximação, de contato, né? Da fala, do olhar, né? Então, às vezes a gente vê, assim, que eles não querem, eles gritam, eles choram, eles demonstram, né, as questões dele através desses comportamentos, né? Então, em várias situações, a equipe falando pra gente, olha, ele não tá bem, eu acho que não é pra ele tá gritando muito, ele tá chorando muito, eu acho que é melhor a gente dar alta, né? E aí a gente vai para um lado, vai para o outro. Às vezes a gente não monta, a gente leva eles para as baias, né? E aí a gente conta a história, aqui é a casa deles, eles dormem aqui, eles comem isso aqui. Aí a gente mostra o feno, e aí a gente ensina ele, né? Ele faz isso. Né? A gente pede para a mãe trazer uma cenoura, por exemplo. Aí a gente vai lá, corta a cenoura, deixa ele dar a cenoura, dá banho no cavalo, né? A gente leva eles pra mangueira, né? Então a gente dá um banho no cavalo. Então a gente tenta de várias maneiras trazer essa criança para esse convívio, para essa realidade. E aí a gente vai quebrando essas barreiras, né? Essa dificuldade que ele tem mesmo com o social, né? Que bacana. E aí a gente vê que na maioria das vezes, né? A gente também não posso dizer que são todas as vezes, mas a grande maioria, a gente percebe que, assim, eles vão chegando mais tranquilos, depois eles vão chegando mais felizes, depois a mãe já diz que, assim, eles já colocam na rotina, então já sabem, a gente pede para os pais adquirirem um capacete, então geralmente a história é essa, né? Ele já sabe o dia da ecoterapia, ele já vai lá, e o horário, ele já vai lá, pega o capacete dele. Ansioso. Ou a mãe também, os pais também se envolvem, né? De comprar bota, né? E aí pega a bota e coloca e fica chamando a gente. Então, a gente vê essa transformação, né? Gradativa, mas tem uma transformação que acaba tendo esses resultados, assim, esse retorno que a gente tem dos pais, né? Eles estão mais tranquilos, eles conseguem ir para um ambiente que eles não conhecem de uma maneira melhor, eles conseguem ficar sentados com mais tempo, sala de aula, a gente também vê um retorno da escola, né, com relação a isso. O professor disse que parece que deu uma acalmada. Shopping, né, os pais conseguem dar um passeiozinho no shopping, né, de uma maneira mais tranquila. Então, esses são os retornos que a gente tem. E aí, Coronel, a gente falando sobre retorno, falando sobre isso, o que é interessante também a gente falar é que esse projeto
não é cobrado nada. Não, gratuito. E como é que faz para, se tiver interesse em fazer... Ele tem que ter uma indicação médica, né? Tem que ter um diagnóstico já fechado, né? Para a gente não fazer um tratamento no escuro, né? Ele é direcionado, né? É uma equipe multidisciplinar, né? Então é feita uma anamnese com o futuro praticante. Eu não gosto de chamar de paciente, futuro praticante, né? Porque, assim, muitos depois que tem alta, eles voltam a praticar com a gente, né? A gente tem uma escolinha assistida, adaptada, né, para depois que eles deixam a terapia, eles continuarem com a gente, né? Porque isso faz parte, vira um estilo de vida do praticante, né? E interessante que não atinge só o praticante, atinge também os pais dele. Como eu falei, é inegável que você, em contato com o cavalo, que você não sinta melhor, você não sai melhor, né? Então os pais também têm essa melhora, eles sentem a paciência melhora, né? Lidar com os problemas, né? Lidar com a própria síndrome do filho, né? Isso também é importante, é um aprendizado, né, para esses pais também. Então isso ajuda, e o resultado é muito rápido, então assim, isso é muito gratificante, não tem como você não se emocionar, você vê a evolução de uma criança, né? Às vezes a criança ela chega sem contato com ninguém, não quer contato com ninguém, e 1 mês, 2 meses, às vezes no máximo ela tá falando com você, tá te abraçando às vezes, né? Isso é muito emocionante, não há como. Eu coordenei, sou suspeito também, eu coordenei também a ecoterapia quando era major, né? Então é algo que a gente toca o nosso coração, né? E aí o senhor está falando sobre projetos, né? O senhor falou que existe esse projeto de continuação. Sim. E tal. A Cavalaria tem mais algum projeto além da ecoterapia? Social, nesse sentido, terapêutico. Assim, a gente tem a escolinha também de equitação. São com policiais que já estão na reserva, né, os policiais que estão na ativa. Também 100% gratuito, né? A questão é que a gente não tem... funciona no regimento e em Sulacap, né? E com algumas pequenas pausas. Por exemplo, agora a gente vai começar o nosso curso. Nosso curso de policial montado. Então ela vai dar uma pausa, mas deve estar voltando assim que o curso terminar. Então a gente tem esses projetos. É interessante o senhor falar de curso. Sim. Quais são os cursos que a Cavalaria ela dispõe? Vamos lá, a gente tem um básico, né? A pessoa que não sabe diferenciar um burro de um cavalo, ela vai chegar e vai ter o primeiro contato com o animal, né? Até ela ter os primeiros contatos com a equitação, né? Que a equitação é a prática, né? As pessoas confundem hipismo com equitação, né? A equitação é a prática de montar, né? Quando você tem o contato com a técnica de montar. Então ela vai ter o básico para ela poder tirar minimamente um policial do cavalo, né? Nós temos o curso de policiamento montado, é um curso já mais extenso. Também o primo, para que seja algo, né, bem básico, né, do início até aí ter os primeiros contatos, né, com a equitação, né, com a hipologia, né, algo mais profundo, né? Ele vai sair de fato um profissional de policiamento montado. E temos um curso que eu tô querendo reativar ele, que é um curso de CDC montado também. O último, se eu não me engano, foi em 2011. Nós tivemos 2 edições deles. E esse ano eu pretendo colocar também. E temos mais um, que eu estou tentando ver se eu consigo negociar isso com a corporação. Né, embora esteja intempestivo, mas é o nosso primeiro curso de ecoterapia da corporação, da PEMERG. Que bacana. Né, a gente tá com ele pronto, né? É só uma questão de ajuste, né, na nossa área de ensino, para poder a gente colocar e lançar esse curso. Pô, que interessante. Né, e que vai atingir, que assim, o nosso principal gargalo hoje é a questão de profissionais para trabalhar. Né? E quando o senhor trabalha, o pessoal lá da ecoterapia, tem um corpo de voluntários? São só policiais militares? São policiais. Todos? No passado teve voluntário, mas hoje a gente não tem mais. Hoje todos são policiais, ou oficiais da área de saúde, ou policiais que têm algum curso de formação na área de saúde, né? Educador físico, fisioterapeuta, né? Terapeuta ocupacional. Nós teremos uma agora, que vai se formar agora, policial nossa, e vai integrar a equipe. Que bacana. Né? Então a gente tem esses policiais aí à disposição da gente para tocar o projeto. Pô, que maravilha. Então a gente vê que é um corpo mesmo de sim. policiais e pessoas capacitadas, né? Policiais capacitados que conseguem estar ali. Por isso que o resultado é muito grande e muito rápido. Né? É de fato ali uma equipe multidisciplinar. A gente no estado aqui do Rio, a gente tem algumas que se assemelham ao que a gente tem no regimento, mas a maioria não tem, não dispõe de uma equipe multidisciplinar. Coronel, e falando agora sobre cavalaria, policiamento mesmo em específico.
a gente vê principalmente os cavalos nas questões de grandes eventos, né? Sim. Tivemos na praia, grandes eventos, Sim. Maracanã, futebol, Ano Novo. E aí, qual é aquela função dele ali? Por que ele está ali no meio desses grandes eventos? É perigoso? É uma pergunta assim, que a pessoa sempre me pergunta. É perigoso? Será que esse cavalo vai me dar um coice? Vai disparar, vai dar um aqui? coice? Bom, por isso que a gente tem os cursos, né? A gente prepara o policial para ele agir, né, de acordo com o ambiente que ele está, né? Ele vai agir como uma tropa de controle de distúrbio civil, se caso for necessário, for demandado, né? Mas também ele vai fazer o policiamento ostensivo igual como um POG a pé, mas um POG a cavalo. Com a diferença, né, que ele vai estar muito mais ostensivo, né, pela altura, né? Ele vai ter uma visão privilegiada, né? E o alcance dele também é muito maior. Né? Ele consegue ter um alcance maior e mais rápido. Né? Então hoje a gente consegue controlar uma área ali, por exemplo, em apoio, nosso apoio ao BEP, né? O externo ali imediato, né? A gente consegue controlar ali, a gente não tem, quase não tem mais histórico de briga de torcida ali naquele entorno, porque a gente está naquele local. Tá atuando. Sim. Pô, que bacana. E assim, eu pergunto para o senhor, corre risco de eu estar passando, tô indo lá assistir o jogo do meu time, e aí tem um policiamento montado, corre risco de me dar um coice ali ou é controlável? Não, é controlável. Como é que se chama o policial que está em cima do cavalo? Cavalariço? O que Não. Cavalariço é o que cuida das bases, é o que cuida do manejo do cavalo. É um cavalariano, é um policial a cavalo, vamos dizer assim. Então, a gente deixa aqui bem claro para as pessoas que estiverem passando, pode ficar tranquilo, que o policial que está ali tem total controle do que ele está fazendo. É o policial que está exercendo o nosso, né, nossa sigla policial, o nosso POG Monte, né? O seu geral montado. E a gente vê muito jogo e carnaval também. Sim, nos blocos. As crianças adoram, né? A gente passa, a gente trabalha muito com essa questão de cobrir os eventos também. Tem equipes que cobrem os eventos, policiamento. E sempre tem uma foto o tempo todo. Uma criança abraçando o cavalo, fazendo o tempo todo. Carinho. Ela aproxima muito. Ela aproxima e assim, é algo muito, muito agradável. E aí eu pergunto pro senhor também, sobre esses grandes eventos, tem alguma história assim que o senhor lembra? Tem várias, cara, tem várias. Eu não sei se eu posso contar todas aqui. Por exemplo, olha, você estava lá, né? Você viu qual foi a magnitude da final da Libertadores, né? Do Fluminense com o Boca Juniors, né? A gente tinha ali mais ou menos aproximadamente, né? 100 mil torcedores só do Boca Juniors, né? Para menos, para mais um pouco. Né, foi um evento que a gente não estava... A gente se preparou com o que a gente tinha, né, mas de fato foi uma surpresa. Né. Tinha alguns fatores ali de risco que podiam ter trazido problema para a corporação. Né, que a questão da organização do evento em si, a gente tinha 100 mil, né, torcedores, mais ou menos ali, né, e metade não tinha ingresso. Né. E mesmo assim, aqueles que tiveram ingresso não conseguiram, uma boa parte não conseguiu adentrar o estádio. Né? Para piorar, teve a questão dos Barra Brava, que são os torcedores, né, do Boca Juniors, são mundialmente conhecidos, tem países que eles são proibidos de entrar. Então eles vieram em peso, vieram as principais lideranças, né, a gente ficou cara a cara com eles. Né, mas graças a Deus tudo correu bem. Né? Óbvio, teve alguns atritos, é normal isso aí, não tem nada de... enfim, tiveram alguns atritos, é natural isso, com os torcedores, né? E teve uma foto que foi parar no Clarim, foi parar nas principais mídias lá de Buenos Aires, né? Chegou até a ser alvo de questionamento da embaixada aqui da Argentina aqui no Rio de Janeiro. Uma foto que eu tava a cavalo, né? Eu tinha desembainhado o sabre, né? Não cheguei a ter que usar ele contra ninguém. Mas a foto dava a entender que eu estava agredindo alguém. Né? A gente faz um movimento mais dissuasório. Né? E uma funcionária Pode citar o nome ou não? A Cecília me ligou. Hoje ela vai saber disso. Ela, coronel, estão me questionando sobre usar a espada, né? Estão batendo. Eu falei, não, olha, isso é o sabre, a gente usa porque o bastão policial, né? Se um ele segurar isso, ele pode arremessar um policial nosso. Né, mas ele não tem corte, né, ele não perfura, não tem nenhum histórico, né, do uso nesses anos todos da cavalaria, de ninguém que tenha ido a óbito, tido alguma lesão grave por uso do sabre. Né, aí quando ela me mandou a foto, que eu olhei a foto, quem estava montado no cavalo, né, identifiquei. Né, depois se você quiser, mostra essa foto aí se puder. E eu me lembro, né, a gente falando sobre estar lá, a gente tinha uma equipe lá cobrindo, e era uma multidão.
gigantesca, assim, só via azul e amarelo, muita gente. E aquela barreira, se eu não me engano ali, é na Rei Pelé, e aquela barreira, assim, que estavam fazendo para poder controlar quem estava com ingresso, quem não estava, e os cavalos que estavam de frente. Não, nós em dado momento, nós fomos às barreiras, nós fomos os controles, né, de acesso foi feito com o cavalo. Porque os gradis já não estavam dando, já surtindo efeito. E a gente estava lá com choque, a gente tinha todo um aparato. Mas eu, assim, pude observar que aquela turba, né, podemos dizer assim, ela só realmente acalmou quando os cavalos chegaram. Os próprios Barra Bravas, eu lembro bem, eu passei com um GCMON são 12 conjuntos. Né, eu passei com um GCMON que estava comigo, na passarela que é logo depois do Museu do Índio, e estavam descendo ali grande parte dos Barra Bravas, né. E aí tem um dos líderes deles, que é o tal do El Lobo, né, ele parou, né, um gesto só, ele parou aquela multidão, aí olhou, acenou com a cabeça, né, tipo assim, olha, não quero problema, né, e também não vou arrumar problema. E assim foi. A torcida em si, ela não causou problema. Eles perderam o jogo, mas também não tiveram. A saída, a gente foi muito tranquila. Foi muito tranquila. Até a gente achou que poderia ter algum tipo de alteração por conta do início, né, que estava aquele meio que tumulto, o pessoal querendo entrar, ver o jogo. Mas sim, de boa, o pessoal saiu. Foi. Teve todo um policiamento que foi acompanhando. Eu confesso que ali eu fiquei um pouco apreensivo. Quando a gente desembarcou no centro do Exército, né, que é em São Cristóvão, e atravessamos a passarela. Quando eu olhei de cima, que eu vi aquela multidão, né, indo quase, né, que lá a estação de metrô, né, você não via o asfalto, né, eram só aquela multidão de pessoas ali, né, vestida com a blusa do Boca Júnior, né. A gente estava em cima do viaduto, acompanhando, né, a equipe. Eu estava com o meu efetivo máximo, eu estava com força máxima ali. Eu estava com 40 conjuntos. É muita gente. E mesmo assim ficou... E graças a Deus deu tudo certo e a cavalaria teve grande participação nisso. O senhor havia falado também, a gente estava em off, o senhor falou sobre uma questão de algo no presídio. Ah, sim, todas as vezes que tem. A cavalaria ela é uma ferramenta muito, muito útil, né? Sabendo usar, com os policiais bem treinados, você pode usar para quase tudo. Né? A questão de contenção de rebelião. Né? Eu lembro que eu cheguei na cavalaria em janeiro de 2000. Então, eu lembro que até 2004, mais ou menos, a gente teve muito conturbado, né, na questão prisional aqui no Rio de Janeiro. Né? E tiveram, assim, sucessivas rebeliões nessa época aí, 2001, 2002. Né? E muitas delas eu estava lá montado, lá, a gente contendo lá o pátio interno, né, dos presídios, né, contendo a fuga. Porque, assim, uma das características da cavalaria, do montado, é que ele se adapta a quase todos os terrenos. Né? Então, para quem conhece ali aquele complexo ali de Jericinó, aquele complexo ali de Bangu, atrás é um charco. Né? Então, o policial ele vai chegar, ele vai afundar ali naquele quase que um pântano ali. E o cavalo ele consegue adentrar aquilo ali com o policial em cima da sua garupa, né? Sem afundar e conseguir. E a gente conseguiu recapturar alguns presos. Né? Eu lembro bem, eu era segundo tenente nessa época. Né? Sim, e ficamos ali uma semana até a coisa normalizar, até normalizar a questão das visitas, né? Ficamos ali um bom tempo. E assim, é fato, a gente sempre lembra, onde tem multidão, sim, sempre tem a cavalaria. Sim. E se tem algum problema com a multidão, também sim, sempre haverá uma cavalaria. Sim, sim, né? Sim. E a gente vê por 2013 também, eu me lembro das manifestações, sim. O cavalo ali, ele ajudou bastante a tropa, né, de cavalaria, sim, ajudou muito naquela situação. Sim. Em 2014 também. Eles acreditam a cavalaria, né, a não destruição na época do prédio da prefeitura. Sim. Nessa época eu não estava no regimento, eu não lembro agora qual unidade que eu estava. Mas eles eu acho que eu estava no BPTUR. Mas eles cercaram a frente da prefeitura, né? E ali foi o limite da multidão. Eles não avançaram dali em diante. Né? Assim, e é tenso, né? E como é que o cavalo fica, né, nessa situação da multidão e tudo? Olha, o ambiente, assim, ele obviamente que ele vai influenciar no temperamento do animal. Mas eles são treinados. Né? A gente treina ele para sensibilizar ele. Né? Como a gente falou aqui, ele na natureza ele é presa. Ele é uma presa. Então a gente treina ele para ele correr, né, contra a natureza dele, para ele correr, né, ao perigo. A gente joga ele ao perigo. Né? E, assim, uma coisa que me traz curiosidade, quando a gente conversou com o comandante do BAC, sim, ele falou sobre sinergia, sim, entre o policial e o cavalo. No BAC, sim, geralmente o cachorro que está lá
geralmente é o mesmo policial que conduz. Tem Sim. um outro policial, mas ele tem aquele cachorro dele ali. Sim. Ele faz aquela condução, até por questão de sinergia, de Certo. entender com o outro. E na cavalaria, existe isso? Em parte, assim, a gente não tem como, por questão de logística, a gente não tem como atender isso, né? Mas tem alguns policiais que sempre tiram um POG ou vão para algum grande evento com aquele cavalo que ele, da sua preferência, né? A gente está tentando fazer isso agora, né? Porque de fato há essa sinergia mesmo. E né? os cavalos têm tudo Um nome, afeta né? o outro, tem nome, tem numeração. Eu acho legal isso, hein? Chega lá, não, esse aqui é o hipopótamo. Isso. Ah, esse aqui é... Aí vai falando os nomes, assim, vai achando engraçado. Sim, sim. É bastante bacana. Eles têm um sequencial de letra e número que a gente vai dando. Então segue o serial I, serial H, né? Aí vai sabendo. Geralmente é veterinária. É veterinária. Aí pega alguma característica e... Isso aí. É maneiro. Seguindo aquela letra. Você tá aqui com a gente até agora, não se inscreveu, ó, já vai lá, aperta o sininho, já dá seu like, compartilha, o papo tá muito bom. Então vamos lá, ajuda o canal da TV PEMERG, nosso Maré Zero Podcast. Comandante, voltando, Sim. E aí, policiamento, né, a gente tá falando, ele só atua na capital ou ele atua no estado do Rio de Janeiro? Não, de forma alguma. Como é que funciona isso? A gente não tem área de policiamento, né? A gente tem área de atuação. Então é todo o estado do Rio de Janeiro. E de fato é todo o estado do Rio de Janeiro. A gente tem a nossa sede, né, o regimento, que é em Campo Grande, na Avenida dos Estados. Né? Aliás, costumo dizer que ele é um patrimônio do bairro. Né? Não há nenhum morador de Campo Grande que não... Né, quando ele vê um cavalo no centro da cidade, né, na Zona Sul, ele fala, esses são os cavalos de Campo Grande, do regimento. Então ele tem esse senso de pertencimento, né, em relação ao regimento. Bom, a gente tem esse na capital, que é Campo Grande, como já falei. Ele iniciou como o segundo RC, ou seja, a cavalaria aqui no Rio de Janeiro, né, ela começou no nosso regimento Marechal Caetano de Faria, onde é o Choque hoje, né, ali era o primeiro RC. E em 72, né, entre 69 e 72 foi quando de fato, né, foi implementado. Surgiu o segundo RC, que hoje é o nosso RP Monte, né, em Campo Grande. Para desafogar um pouco, né, aqui é o centro da cidade, né? Campo Grande precisava de uma... E Campo Grande, Guaratiba, adjacências precisavam de policiamento de uma unidade. Então ele iniciou como uma unidade mista. Né? Ele fazia tanto policiamento ostensivo, que hoje cabe o 40, como também a parte especializada que a gente tem até hoje no regimento. Bom, a gente tem esse na capital e temos mais 2 destacamentos, né? Um em Teresópolis e um outro que nós vamos inaugurar agora, dia 16 desse mês ainda, lá em Miguel Pereira. Esse de Teresópolis, que acho que é no 7º CPA. Ali, isso mesmo. Ele atende só Teresópolis ou atende Não, atende toda a área do 7º CPA, né, que é a área da região serrana. Né? Por exemplo, carnaval, eu tive uma espécie de desfile das campeãs lá em Três Rios e eu coloquei cavalo lá em Três Rios. Né? A gente tem as festas em Petrópolis, Bonifest. Todas as festas, Cordeiro, né? A gente acaba fazendo esse policiamento. O 7º CPA ele pega Três Rios, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, isso mesmo. Perfeito. Né? Uma área grande. E aí, comandante, queria fazer uma outra pergunta, só uma curiosidade, né? Sim. A gente escuta muitas pessoas falam, poxa, coitadinho do animal, tá ali, tá machucando. Essa é recorrente. E aí, realmente machuca Não, o cavalo, de forma alguma. no treinamento? De forma Como é que alguma. funciona isso? Explica pra Olha, gente. em primeiro lugar, o policial que ele se propõe a servir no regimento, né? Isso eu uso como corte para seleção. A primeira coisa é o amor ao animal. Né? Não precisa ser um exímio cavaleiro, um exímio quiê. Ele precisa ter um amor incondicional ao animal. Na oração do cavalariano, né? Logo na primeira estrofe, ela fala sobre isso. Né? Se ao teu corcel não cedes o lugar, para depois de ti, então, cuidar. Então a gente tem isso como máxima. Né? Primeiro é o amor ao animal. Né? Os animais são muito bem cuidados, tá? A alimentação é muito bem balanceada, tem todos os nutrientes, tá? As melhores marcas de ração, né? Acompanhamento veterinário, né? 24 horas. Né? A gente respeita as horas de trabalho do policial, do cavalo, que por sinal trabalha até menos do que o policial, né? Por questões de hipologia, né? Fisiológica do animal. A gente tem um teto de 6 horas, né? Eu sou muito incisivo em relação a isso, né? Não extrapolar essas horas. Você até pode extrapolar, né? Mas você tem que parar 2 horas
para reidratar o animal, realimentar ele, e eu não abro mão disso, né? Recentemente a gente fez uma proposta, né? A gente não, né? Na verdade a DGO, né, onde está a veterinária, está fazendo uma proposta de criar uma comissão de bem-estar animal, né, para fiscalizar, né, e adequar, né, não só o regimento, mas o BAC, né, o CEPAM, que também tem veterinário, faz captura de animais silvestres, né? Então a gente tem essa preocupação com o animal. Né? Com um detalhe, o regimento, né, o RP Monte, ele é o único regimento do Brasil que trabalha com animal semi-estabulado. O que é isso? Ele não fica o tempo todo na baia, trancafiado, né, só sai para o policiamento. Ele fica um momento, né, estabulado para poder se alimentar, se hidratar, e depois ele é posto em soltura, um tempo de lazer para ele. Como a gente tem uma área que propicia isso, uma área muito grande, como eu falei, quase 80 mil metros quadrados que tem um regimento, a gente consegue fazer isso. E também não abro mão dessa, né, a gente já estudamos ter destacamentos que fossem estabulados, né, falei, não, só semi-estabulado. Não, isso tá falando isso, já me veio logo a visão, né, às vezes que eu fui no RP Monte, tá, como o senhor falou, o pai do senhor foi... Os animais estão descendo para o prazer, né? Meu pai também foi policial há muito tempo do RP Monte. Sim. E aí, determinadas horas, tanto de manhã cedo quanto no término do dia, calma aí que os cavalos estão vindo. Estão descendo, isso tudo, aí os cavalos... E é muito bonito, liberdade, né? Eles vêm tudo correndo, vai um atrás do outro, já vai lá para o pasto, vai lá para a parte lá. Como é que chama? Estábulo? Não, não, eles são, a gente chama de potreiro. Potreiro. Né? Tem do lado esquerdo e do lado direito. Aí, é revezado. Descendo, caraca, muito cavalo, aí vem. Eu acho bem bacana. Então, assim, a maior parte, né, a gente não dobra serviço com o cavalo, né? A gente tenta respeitar isso aí. Então, a maior parte do tempo ele está como ele estaria na natureza, nas condições que ele encontraria na natureza. Entendi. Né? E quanto tempo o cavalo presta serviço? Assim? Olha, isso varia muito, né? Eu já tive um animal de salto, né? Já faleceu, que ele ia para as competições comigo até os 22 anos ele estava... Né? Então isso varia muito. A gente tem a Doltivita, que está na ecoterapia, 25 anos, né? Caramba. Ela é de 99 e está servindo na ecoterapia. Então isso varia muito. Ela está no tempo certo, Está no tempo certo. Está ali já... No segundo contrato, no tempo certo, ela está ali ainda. E quanto tempo dura um cavalo, assim? Geralmente a média é isso, 25, 26 anos. Então ele trabalha ali quase até que a morte, mas assim, sem desgaste. Se o animal ele começa a tender a ter alguma... Ele começa a emagrecer muito, né? O score dele, né? Começa a ficar muito, muito magrinho, né? A gente tem um score de musculatura, né? Que vai até o 5. Ele começou a baixar muito, eu já tiro e deixo ele engordar, deixo ele trabalhar. Eu sou muito criterioso em relação a isso. E os nossos animais, eles se aposentam, né? No passado, eles eram descarregados, né? E hoje não mais a gente faz isso. O animal ele fica com a gente até a sua morte. A gente cuida dele até a sua morte, com cuidado dele. O que seria o descarregar? O descarregar, ele não servia mais para o serviço, né? E ele acaba sendo doado para uma instituição, por exemplo, Vital Brasil, né? Não que ele vai ser maltratado lá, né? Universidade rural, mas eu não acho que seja o destino mais digno para ele. Né? Se ele serviu a gente durante muito tempo, né? Ele tem que ficar com a gente até o final. Assim eu penso. Uhum. Ele fica com a gente até o final da vida dele. E aí? Eu sou sentimental em relação a isso, então eu não abro mão. Fica só no lazer, né? Porque não trabalha mais. Só. A gente usa ele para ecoterapia, né? Para alguma coisa, nesse sentido. Um serviço mais leve. Isso é bem importante. E aí, comandante, a gente já está se caminhando para o final. Capitã, eu queria que a senhora fizesse as considerações finais para a gente. Tá bem. Apesar da gente usar o cavalo, né, de uma maneira terapêutica, a gente tem essa ideia de que com a ecoterapia, a gente está trabalhando o lema da Polícia Militar, que é servir e proteger, porque a gente recebe muita gente e a gente percebe que muitas pessoas civis, né? E a gente percebe que a gente muda o olhar desses pais quando eles veem os filhos deles sendo tratados por nós, né? Sendo cuidados por nós, né? A forma dedicada, educada que eles são tratados ali, né? Que eles são recebidos ali, esse acolhimento, esse cuidado.
Então, eu gostaria de deixar isso, né? A gente também consegue fazer essa polícia de proximidade e desmistificar um pouco, né? Isso que às vezes é colocado, né? De uma polícia truculenta, de uma polícia... enfim. A gente consegue mostrar um pouco do lado social, do cuidado com as pessoas. Exatamente. Né? Maravilha. E o senhor, coronel? Olha, eu queria dizer que a PEMERG, né, assim como o RP Monte, a Cavalaria, ela é um patrimônio do cidadão fluminense. Então, se tiver alguma dúvida em relação à nossa atuação, né, ao cuidado com o animal, eu faço um convite. Venha no regimento. Tá? Venha nos conhecer. Tá? Serão bem-vindos. Excelente. Tá? Coronel, então, coronel, capitã, muito obrigado pela participação de vocês. Dizer que foi um papo muito bom, esclarecedor, para a gente poder também tirar algumas dúvidas, mostrar também um grande trabalho que a Cavalaria vem fazendo com a parte da ecoterapia, desmistificar algumas coisas, como sofrimento, etc., do cavalo. A gente conseguiu mostrar para o nosso público que aqui, além do profissionalismo, existe um cuidado muito grande, não só com o policial, mas também com o animal. Então, dizer que foi muito prazeroso estar aqui com os senhores. E muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.